Estamos de volta com o nosso Você Bonita. Lembrando que seu e-mail é super importante para mim e para toda a equipe. Mande a sua dúvida, a sua sugestão, um recadinho carinhoso no vocebonita@tvgazeta.com.br. Se você preferir, acesse o nosso site, que também está muito bacana, atualizado todos os dias. E não se preocupem, a gente responde todos os e-mails, viu? Todas as mensagens. www.tvgazeta.com.br/Você Bonita. O site tem ali um canal para a gente poder conversar, tem os looks que eu uso aqui no programa, tem os sucos que a gente faz todos os dias, que podem ser aí ideias novas de sucos para você colocar no lanchinho da tarde, no lanchinho da manhã. E tem também receitas maravilhosas e receitas light que a gente realiza toda sexta-feira. Essa sexta-feira já digo e já adianto para vocês. Vai ter uma receita especial feita pro Você Bonita que vocês pediram. Todo mundo pediu, Carol, queremos receitas do dia a dia adaptadas para receitas light. Essa vai ser uma, mas eu não vou contar para te deixar curiosa, para você não perder o programa sexta-feira, combinado? Agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo, meninas. Sabe o que a gente pode, a partir de agora, ter mais cuidado com algumas situações que a gente pode passar no nosso dia a dia. Eu estava conversando com essa turma que está aqui no programa, que eu já vou apresentar para vocês, e as meninas falaram assim para mim: pois é, Carol, de repente o dia que a gente está numa balada, está num lugar assim, enfim, com muitas pessoas, os homens, né, os meninos podem nos abordar de uma maneira mais severa, de uma maneira mais agressiva, e hoje a gente sabe se defender. Engraçado como às vezes a gente não pensa que essas coisas podem acontecer com a gente, mas elas acontecem. Então agora a gente vai falar sobre o sistema arte marcial russa. E eu vou apresentar para vocês então o instrutor Nelson Wagner. Cadê o Nelson? Ele tá aqui, eu tava te procurando, você tá no finalzinho, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. É um prazer E as estar aqui. meninas e os meninos também, Tatiana. Seja bem-vinda. Tudo bom? Prazer. Jéssica, tá aqui. Tudo bem, Jéssica? A Jéssica que me contou que ela se defendeu, né, Jéssica? Depois a gente conta essa parte. Quem tá aqui também é o Raul. Seja bem-vindo. Tudo bem? Manuel. Tudo bom, Manuel? Seja bem-vindo. Gustavo, você, seja bem-vindo também. Prazer em conhecê-los, viu? Antes da gente começar, então, eu vou te pedir para chegar um pouquinho pertinho de mim aqui, pra gente não ficar na frente deles. Claro. Queria começar o nosso papo, antes da gente demonstrar o que significa, então, esse sistema de arte marcial. E por que russa? Porque começou mesmo na Rússia? Sim, a arte marcial russa, né, ela veio da União Soviética, antes, né, até com os cossacos, a história da Rússia, ela é invadida por vários povos. Então, essa história veio até os dias de hoje, claro que as forças especiais depois, para chegar no Brasil. E o que você, qual é o objetivo, então? O que vocês ensinam? Então, o primeiro objetivo do sistema é o autoconhecimento. Tá. Que em russo se fala poznai sebiá, é conhecer a si mesmo. Tá. Né? Então, aprender a lidar com seus conflitos internos, aprender a lidar com o dia a dia e depois sim aprender a lidar com uma agressão externa. Então, a parte da agressão externa, digamos que é a última etapa. Sim, na verdade, nós falamos do sistema que você aprende tanta coisa e ganha grátis autodefesa. Entendi. E qual seria esse primeiro passo para a gente se conhecer, descobrir qual é essa ansiedade, qual é esse medo, que eu acredito que hoje seja uma das maiores preocupações. A gente convive com o estresse diário e a gente sabe os problemas que o estresse traz para a nossa vida, inclusive para decisões importantes que a gente tem que tomar, né? Então, no dia a dia, a gente passa várias situações de estresse. Agora, o sistema tem 4 princípios. Respiração, relaxamento, postura natural e movimento. Certo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem é a respiração. Então, a gente fala que, por exemplo, você pode ficar um mês sem comer, né? Sem comer nada, uma semana sem beber água, porém apenas alguns minutos sem respirar. É verdade. Então, é muito importante. Até na Bíblia, né? Começa, então Deus soprou nas narinas, né? Então o homem começou... A respiração é fundamental. Fundamental. No dia a dia, cada situação de estresse faz com que a gente prenda a respiração. A gente não percebe, mas inconscientemente a gente prende a respiração. Então o sistema começa ensinando você a manter-se sempre respirando, em qualquer situação. Então você aprende a respirar corretamente, né, de uma forma mais natural possível, sem forçar a respiração, nem para expirar, nem para inspirar. Você aprende em cada situação como é que faz isso. Começa a respiração. Então vamos fazer o seguinte, vou te pedir para começar então ensinando aqui pra gente, demonstrando passo a passo, a respiração, essa concentração. Eu trouxe pra você. Ai, obrigada. Vou mostrar no final. Tá bom? Esse aqui também? Não, esse aqui é pra gente usar. Ah, vocês vão usar? Ah, então tá bom. Fique à vontade, o espaço é de vocês. Certo. Vamos lá no passo a passo, queremos aprender tudo, porque não só essa defesa pessoal para situações de perigo que a gente pode enfrentar hoje, no dia a dia a gente sabe que elas podem acontecer, mas principalmente para a gente conseguir
segurar um pouco essa ansiedade, diminuir esse medo. Eu acho que principalmente para as mulheres que estão assistindo, a gente se identifica muito. Falou em ansiedade, mulherada, olha, todo mundo passa por isso e todos os dias. Certo. Então fiquem à vontade. Vamos fazer alguns, mostrar, por exemplo, quando no dia a dia a gente tensiona e respira. É verdade. Então, vamos começar tensionando os ombros assim, ó. Ok. Só tensiona fiquem um pouco vontade, o ombro, hein? tá? E quando inspira, tensiona, expira, relaxa. Então, inspira e relaxa. Então, normalmente a gente fica bastante carregado o ombro, né, de tensão, então relaxa, mais uma vez, inspira e relaxa. Agora tenta mover, inspira, contrai o braço, contrai, 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 contrai e relaxa. Inspira, contrai, expira, relaxa. Agora expira, contrai, inspira, relaxa. Expira, contrai, expira. Então agora agacha um pouco, né? Faz o agachamento simplesmente, só. Então inspira, expira. Com isso a gente aprende a se movimentar. Relaxa um pouco, se move, solta as pernas um pouco, faz alguns círculos com as pernas, com a outra perna. Então a ideia aqui é aprender a movimentação articular. Relaxa os braços um pouco, né? Nós acumulamos toxinas, né, por causa de não respirar em todas as articulações. Tanto que a gente sofre muito com a junta, a idade vem chegando, as pessoas vão ficando mais duras, né? Então o sistema trabalha muito mobilidade, como mover o corpo de uma forma mais natural possível. Me ajuda um pouquinho? Segura isso pra mim, Jéssica, por favor. Então, não sem a faca, por favor. Vamos começar sem faca. Então ele vai empurrar e eu vou... Normalmente o que acontece? Quando alguém faz contato comigo, eu fico tenso. Então ele encosta, eu relaxo, ele simplesmente passa por mim. Empurra, eu tensiono e relaxo. Então, em toda parte ele encosta, eu tensiono e relaxo. Eu aprendo a reagir a partir dessa tensão. Meu ombro vem até aqui, né? E não vai mais que isso. Então se eu relaxar, ele vai passar. Então o que acontece é que a gente, quando alguém faz contato, eu fico tenso. E aí, relaxo, me liberto. Então a mesma coisa se ele segura. Se eu fico tenso, tento puxar, não sai. Se eu relaxo e movo, libera. Vou interromper só um minutinho que eu achei esse negócio muito legal. Então, peraí. Se a gente está numa situação que a gente está tenso, o corpo está então contraído, com uma situação de medo, de perigo, que a gente consegue, prende a respiração, como você citou, e o corpo acompanha tudo isso, né? Nesse caso, qual a primeira parte do corpo que a gente tem que liberar? Essa é a cabeça, entendi tudo. Meninos, eu vou pedir só para vocês pegarem então minha fichinha isso aqui, porque eu quero que ele me ensine, certo? Tá na chuva para se molhar, eu vou aprender a fazer esse negócio. Obrigada, Bela. Então, antes de tudo, a cabeça que tem que estar... Ele vai segurar você. Tá bom. É mais fácil fazer assim. Tá. Ele segura, tensiona o braço e tenta puxar. O que acontece? Sai, não vai, difícil, né? Nunca, não. Agora, junto, Carol, você vai fazer assim, ó. E mexe o braço. Agora passa ele pra cá, ó. Tá, assim. Mas não precisa do resto do corpo. Tá. Inspira, contrai. Agora expira, relaxa o braço e sai pra cá. Precisa de treino. Não. Ó, a minha cabeça ainda não está pensando nisso. Você está pensando em como mexer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não precisa, mas eu não preciso mexer aqui. Tá. Eu movo só essa parte. É só essa parte que está com problema aqui agora. Tá. Então a situação, onde a gente tem que prestar atenção é no que está sendo... Não tem problema no momento. Entendi. Então, vamos mostrar com as meninas, então, entre elas, vamos ver as meninas fazendo. Ajuda, Raul, segura a Jéssica. Bem diferente de tamanho para você ver. Tá. Ele segura ela. Então ela, óbvio, pela diferença de tamanho, ela pode puxar, experimenta? Não vai. Vai ser difícil. De jeito nenhum. E aí? Agora ela relaxa e consegue se mover. Ela tem... Mínimo esforço. Só o braço. Você consegue se concentrar, ver aonde que tem o problema. É porque assim, onde ele segura, aqui onde ele está segurando, ela não consegue mover. Mas ela consegue mover abaixo e acima. Tá. Certo? Certo. Então, aqui está o problema. Mas aqui não tem. Então, ao invés de eu pensar,
pro dia a dia da gente. Ao invés de focar no que eu não consigo ou o que eu não posso fazer, eu vou focar na minha possibilidade. O que eu consigo fazer? O que eu posso fazer? Eu posso mover o quadril, eu posso mover as pernas, eu posso mover a mão, e posso mover o cotovelo, e posso mover o ombro. Então, ok, usa essa parte que pode se mover, ao invés de reclamar do que eu não posso fazer. Do que não pode. Então, esse pensamento é o que nos conduz também num momento de medo e de insegurança e de ansiedade. Então, a gente sabe que a gente não pode, a gente tem que ver o que a gente pode. Raul, segura o pescoço. Raul não, Gustavo, segura o pescoço da Tatiana. Pode vir aqui pra frente. Vem pra frente, Tatiana. Olha que interessante. Ele segura. O que ela pode tentar fazer? Ela pode tentar puxar a cabeça, por exemplo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque ali é onde está o problema. Então, qual é a parte que ela pode mover? E todo o resto. Ok. Então, se ela pôr a mão na cabeça, põe a mão na cabeça e agora vira o corpo. Simples assim? Né? O que acontece com a gente, quando alguém segura, eu faço assim, ó. E aí fico tenso. Aí eu não consigo me mexer. Agora, se ela solta o ar e move, é difícil para ele segurar. Entendi. Né? Vamos então mostrar algumas situações que podem acontecer aqui? Pode. Eu citei no início a situação da balada, porque foi a situação que as meninas me contaram. Normalmente na balada, vão pra balada. Eles estão aqui, ó. Aí ele chega e a moça passa por ele e a pessoa segura. Isso. Então o que acontece? Ela tenta puxar o braço e aí acontece aquela abordagem chata, né? Que tem muito cara que acha que ele quer ser engraçadinho e não sabe como, né? Exatamente. Acho que tem que fazer um curso de teatro, né? É verdade. E nesse caso, e aí? Isso é uma dica até pros meninos ela tira que a mão, assistindo. Tá vendo? Presta atenção como ela vai tirar a mão. Óbvio que ela não precisa bater nele. Então vamos lá, na balada você vem ele entrando, segurou. E ela tira a mão. Ela tira a mão. Porque ela não tenta puxar, ela move a mão dentro da mão dele, olha lá. Tá, o Carioca vai mostrar agora, faz bem devagarinho. Mais uma vez, vamos lá, olha lá. 3, 2, 1, pegou. Ela vira e tira. Porque é o que ela pode fazer, não em vez de puxar. E para ela conseguir esse pensamento mais rápido, tem uma técnica. Então, nós fazemos, o começo é igual dirigir, dirige devagar, né? E depois vira piloto de Fórmula 1. Então, todos os exercícios do sistema a gente começa bem devagar, para a pessoa entender o que está acontecendo, não só com o adversário, mas com ela também. Quando alguém me segura, eu fico tenso. Então, eu tenho que começar por alguma coisa. O que eu tenho que começar? Bem, primeiro eu vou relaxar, ver o que eu consigo fazer. Bem, eu tô aqui, não sai aqui. Ok, não sai. Então, peraí. Eu tô com a mão livre. Aí o que eu posso fazer? Eu posso bater nele, mas às vezes não resolve meu problema. Sim. Meu problema é soltar, não bater nele. É soltar, soltar ele de você. Então, eu ponho a minha mão aqui, tá vendo? Agora eu viro essa, pronto. E aí eu saí. Pronto, já resolvi parte do meu problema. Entendi. Gente, esse negócio olha, precisa ter uma concentração. Primeiro, precisa conseguir identificar qual é o problema, mas isso me remete a algo ainda até, eu diria que até mais importante do que as situações que acontecem, que são os problemas que a gente tem no dia a dia, certo? Sim, por exemplo, eu tô aqui numa encosta aqui na parede. Só cuidado que ele encosta pode muito cair. Na parede. Aqui, ó. Aí a pessoa vem e encosta nela. Só não encosta muito, isso. Isso, não empurra ela pra parede, só isso. Aí o que acontece? Ela não consegue tirar ele pra cá, ó. Vai pra frente. Ele é mais forte que ela. Então, mas se ela vir pra cá, ó, fica fácil. E aí ele ainda dá com a cara na parede. Se ele quiser, vamos lá. Quando ela passar pra cá, ela empurra isso aqui pra lá. Entendi. Então, o que acontece? Quando eu tô aqui, pra cá eu não consigo ir. Porque ele tá aqui. Né? Mas, ok. Fica cuidado só com o seu mic, por favor. Aí eu vou fazer isso, ó. Fica firme. Ó. Não dá. Aí eu venho pra cá. Ok, tá vendo minha mão aqui? Pô. Entendi. Fantástico. Já comecei a me livrar. Óbvio que então não é força e também não é violência. É concentração e inteligência isso. Porque assim, outra coisa é como você... Sentimento, né? Por exemplo, se alguém me agredir, eu fico com raiva dele, ou alguém tá na rua, eu fico com raiva... A raiva, eu comento que assim, é como tomar veneno para matar o vizinho. Se você toma veneno para matar o vizinho, não dá certo. Por quê? Porque você tomou veneno. Com certeza. Né? E a raiva faz mal pra gente, não faz mal pro outro. Verdade. Né? Então, esse sentimento de raiva não leva a nada. Eu acho fantástico isso. Então, você tem que aprender a controlar em você o sentimento. Então, óbvio, se ele me segura, eu tenho que me soltar. Né? Como se eu tivesse... a mulher normalmente está vendo uma revista e tal, e aí tem uma pessoa engraçadinha que segura. Né? Então, ele me segura. Eu posso, por exemplo, só usar a ponta da revista e tirar a mão dele daqui. Ou
usar a revista para empurrar ele e me livrar. Então, às vezes, eu estou com uma coisa na mão e não sei o que fazer com ela. Tá. Então, quando eu começo a treinar, você começa a ver não só as possibilidades que você tem com o seu próprio corpo, mas o que está ao seu redor, o que você pode utilizar. Às vezes, a gente está numa situação em que faz demais as coisas. Se esforça demais para conseguir algo, sendo que se você relaxar um pouco e prestar melhor atenção no que está acontecendo, você consegue encontrar melhor a situação. Isso, e a decisão que a gente toma vai ser uma decisão certa, isso, né? Mas para isso você precisa respirar. Vai com essa decisão de uma maneira segura, não ficar aí em cima do muro de uma maneira insegura, enrolando, de repente até para tomar uma decisão importante, porque a gente está se sentindo inseguro. Mas o que eu achei muito legal, que você ainda brincou aí com a história do veneno, é isso mesmo. Quando a gente tem o estresse, porque a gente está com raiva de alguma situação ou de alguém, só quem sofre somos nós, mais ninguém. Porque de repente outra pessoa nem sabe do que se trata, né? Do que se trata, e um problema que você tenha para resolver. Se você ficar com muito estresse, você com certeza não vai conseguir resolver o problema da maneira mais certa e mais severa. Um objeto como esse, por exemplo, dia a dia. Que é isso? Isso aqui é uma peça de plástico, né? Tá. Que serve, por exemplo, se ele tentar segurar você, ele pode segurar em qualquer lugar. Tá. Aí você vai pegar essa eu vou ferir ele. Só que não vai... Pronto, aí já se livrou do problema. Você sai de perto dele e fala... Guardo a minha peça. Né? Então, você pode usar um objeto, ou qualquer objeto. Entendi. Para fazer com que a gente consiga... Porque a ansiedade é medo, na situação, né? Que a gente tem que fazer. A ansiedade é medo. Porque assim, a gente tem medo de não ser um bom pai, não ser um bom profissional. Então o que a gente faz? Estuda as suas possibilidades. O que você pode fazer? O que você consegue fazer? Como é que você está? É verdade. E eu quero aproveitar e parabenizar vocês pelo trabalho, pelo seguinte, às vezes, eu acho que muitas vezes a gente não identifica algumas situações de perigo que acontecem com a gente no dia a dia. Por quê? Porque são situações que aparentemente não demonstram perigo. Mas que se a gente souber com inteligência lidar com essas situações, identificar qual é o perigo, ou como você citou em todas as posturas que vocês mostraram, o problema está aqui e não ali. Então, para eu sair do problema, eu não posso bater onde ele está, eu tenho que ir para o outro lado, tentar achar essa saída, né? E se precaver, né? Por exemplo, a mulher tira da bolsa a chave do carro para abrir o carro. O certo é chegar já com a chave na mão para abrir o carro. Verdade. Ou brincar com o controle remoto, né? A gente brinca muito de longe, vê quanto mais longe você consegue abrir o carro. É verdade. São detalhes simples, né? É verdade. Não procurar na frente do carro a bolsa. Que a gente sabe que é muito mais perigoso. Gente, quero agradecer muito. Muito obrigada pela aula. Tenho certeza que vocês entenderam essa mensagem. Eu adorei. Uma mensagem mesmo que é pra gente pensar, pra gente desenvolver, a cabeça como vocês estão. Antes de tudo, tem que mudar aqui, né? Com certeza. Eu vou passar para vocês o contato, então, do Nelson Wagner, que é um instrutor de Sistema Arte Marcial Russa. O site é o www.artemarcialrussa.com.br. E o telefone é o 0 operadora 11 9942 0972. 7902. Tá. Então tá trocado aqui os números. Então, de novo, 0 operadora 11 9942 7902. Ok, 7902, artemarcialrussa.com.br. Muito obrigada. Obrigada a você. Voltem. Vamos ver se a gente faz uma matéria. Eu achei a ideia muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Meninas, meninos, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.